A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que nesse dia de hoje Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma mensagem para você. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, presbítero Anderson Bernardo, pela misericórdia de Deus. Fique até o final dessa mensagem, porque Jesus irá falar com você, amém? Glória a Deus. Eu quero aqui, antes de eu deixar uma mensagem para você, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Depois, compartilhe a palavra de Deus. Depois, nos ajude a divulgar esse canal, compartilhando a palavra de Deus e compartilhando o canal. Esse canal tem abençoado muitas vidas. Muitas pessoas têm voltado para Cristo. Muitas pessoas têm voltado para a casa do Pai. A Bíblia diz que não há festa no céu quando alguém recebe uma casa própria. Não há festa no céu quando alguém recebe um carro do ano. Não há festa no céu quando a porta de emprego se abre. Não há festa no céu quando acontece o meu e o seu aniversário. Só há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E esse é o propósito desse canal. Esse é o propósito desse canal. E esse é o propósito desse canal. Levar as almas ao arrependimento. Mudar o destino das almas. Como Jesus nos deixou. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. E a palavra que eu quero deixar para você hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 6, versículo 25 até o versículo 27. Impostos. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu lhe digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em seus celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora de vida? Está falando dos ensinos de Jesus. O primeiro verso vai dizer para nós: por isso eu lhes digo. Quem diz aqui? É Jesus. Jesus, os seus ensinamentos davam a entender mais do céu do que da terra. Quando Jesus tratava em suas parábolas ou seus ensinos, dentro ou fora da sinagoga, ele falava mais do céu do que da terra. O propósito de Cristo era que nós fôssemos conhecidos pelo céu. E o propósito de Cristo era que o céu fosse conhecido por nós, através do Pai. No Evangelho, no Novo Testamento, você não vai dizer Jesus chamar o Pai de Deus, e sempre vai chamar o Deus de Pai, porque Deus era o Deus de Israel, o Deus era o Deus de Abraão, o Deus era o Deus de Isaac. No Novo Testamento vem a graça, então Deus se torna Pai para os seus filhos. Por isso, não se preocupe. O Evangelho de Mateus vai nos deixar aqui, para a gente não se preocupar. Jesus disse para aquele povo, o povo olhando para Jesus, e Jesus disse para o povo: não se preocupe com a sua vida diária. O que Jesus estava dizendo naquela cidade onde ele estava com aquele povo, que não era para o povo se preocupar com aquele dia, ou com o dia que viria, sobre a correria diária, o que fazer, por onde andar, aonde estar. Jesus falou: não se preocupe, para o povo parar. O sinal de alerta aqui de Jesus era para o povo parar. Não se preocupem com a vida diária. Não se preocupe com os seus afazeres. Olha quem está falando com você, o Mestre, o qual aquele que pode te trazer vida eterna. Mal chega o dia de amanhã, ele já está pensando hoje. Mal chega um currículo que ele foi entregar na empresa e já está pensando o que vai acontecer. Ansiedade. Nós não podemos ficar ansiosos por coisa alguma, diz a Bíblia. A ansiedade pode te levar aonde? À depressão. A depressão é constatada como uma doença do século. Mas a depressão vem por causa da ansiedade. Porque as coisas não acontecem nem no meu nem no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. Então Jesus está dizendo para esse povo aqui: pare um pouco. Analise o que vocês estão fazendo. Não se preocupe com o seu dia a dia. Não se preocupe. E às vezes você está preocupado que vai comer mais tarde. Não se preocupe. Quem está falando? Jesus. Jesus está falando com você. Não se preocupe. Tira a preocupação do seu coração. Tira a preocupação pelo seu filho, que está no vício das drogas. Tira a preocupação pelo seu marido, que a porta não foi aberta ainda. Tira a preocupação pela sua filha, que ainda não começou a congregar. Tira a preocupação pelo seu pastor, que está na frente, começou na frente desse ministério. Tira a preocupação do seu coração. O que tem te preocupado? O que tem preocupado o seu coração? Jesus, quando está ali, e ele encontra a mulher samaritana, a preocupação dela é dar água aos camelos. Dizer uma palavra para aquela mulher. A preocupação dela era dar água aos animais. E Jesus estava ali para dar água, dar vida para ela. Depois que ela teve um encontro com Jesus, ela se tornou uma evangelista. Jesus vai dizer assim: não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. Essa é a necessidade do ser humano. Porque ele precisa se alimentar, ele precisa beber e ele precisa se vestir. Então, olha só, então Jesus está dizendo para eles: não se preocupe com o que você vai comer, ou beber, ou vestir. Por que ele está dizendo isso? Porque é a preocupação do ser humano. O ser humano trabalha para comer, beber e vestir.
O ser humano almeja uma vida melhor para quê? Para que os filhos possam comer, beber e se vestir. Porque essa é a preocupação terrena. Só que Jesus está dizendo para eles, não se preocupe com isso. Porque ele vai dizer aqui no versículo, a vida não é mais importante que a comida? Olha só, como eu me preocupo com o que vou comer, mas a minha vida, a minha alma, Jesus está dizendo para eles, não é mais importante que a comida que vocês estão comendo? Jesus disse, pecado não é aquilo que sai, aquilo que entra, que é a comida, e sim aquilo que sai, as más palavras. Jesus está dizendo, alertando para eles, espera aí, mas a sua vida não é mais importante com que a comida que vocês estão comendo? Então, o Jesus está ensinando aqui aos judeus e nos ensinando que a nossa vida vale mais do que o que a gente pretende comer no dia de amanhã, ou à tarde, ou à noite. Jesus está dizendo que a nossa vida é valiosa aos olhos dele. E para nós não nos preocuparmos do que vamos nos alimentar, porque a nossa vida é mais importante. Jesus está dizendo aqui para os judeus o seguinte, dizendo para os judeus, é necessário que vocês se preocupem com a sua vida. Aonde vocês vão parar? Que Jesus está dizendo para eles, chega de se preocupar com a comida. Eu não vim aqui por causa do terreno, e sim por causa do espiritual, por causa do céu. Não se preocupe com o que vão comer, porque a sua vida é mais importante do que a comida que vocês pretendem comer. Jesus está dizendo, a salvação é mais importante, a sua alma. Guarde a sua alma. Não se preocupe com o que vai comer. Guarde a sua vida, os seus caminhos, os seus pés. Está dizendo para o povo, chega de querer fazer as coisas para ganhar lá na frente, para se alimentar, fazer troca. Com Jesus não tem troca, se preocupe com a sua vida. Está dizendo para o judeu, se preocupe com a sua vida. Se o próprio teu pai pedir a sua alma hoje, o que você tem preparado para ele? Não é comida, não é bebida. O que você tem preparado para ele? Será que você tem vivido uma vida santa e separada por Deus? Jesus está alertando aqui aos judeus. Não se preocupe com o que vai comer. Se preocupe com a sua vida, com a sua alma. E vai dizer aqui, o corpo não é mais importante que a roupa. Olha só. Jesus está dizendo, a roupa que você está pretendendo comprar, a roupa que você almeja, o seu corpo não é mais importante que a roupa. Deus cuida da alma, do corpo e do espírito. Somos feitos de tricotonomia. O corpo, o pó, vai para a terra. O espírito volta para Deus e a alma escolhe céu ou inferno. Jesus está dizendo para eles, se preocupe com a sua alma. O corpo não é mais importante do que o que vocês estão vestindo. Então Jesus está dizendo para os judeus, vocês estão vestindo bem, estão com as melhores roupas, mas estão nus na presença de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Por isso que eu vim, para salvá-los. Jesus está dizendo para os judeus, não se preocupe com as roupas, porque vocês estão nus diante do meu Pai. Vocês estão nus, por isso que eu vim. Por isso que vem a graça sobre vocês. E o que Deus está dizendo para mim e para você é a mesma coisa. Não adianta eu estar com uma gravata boa, com um terno bom, se eu estou nu diante de Deus. E o que é estar nu diante de Deus? O pecado está nos encobrindo e tem nos encobrido. Quem não entregou a vida para Jesus? Não adianta a melhor roupa se eu estiver pecando, se eu estiver nu perante a presença de Deus. E vai dizer mais aqui. E olha o que vai dizer. Diz o versículo, observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem. Olha só. Vai dizer que os pássaros não trabalham, não plantam, nem colhem. Eles são cuidados por quem? Por Deus. Nós temos que ter a mesma sensação. E porque ele está falando de pássaro, não quer dizer só pela comida e pela bebida. Está falando que os pássaros são livres. Além de Deus o alimentá-lo, além de Deus tratá-lo, eles são os livres. Nós também aceitamos a Jesus Cristo. Não temos que se preocupar com a comida e com a bebida, porque somos livres, éramos escravos do pecado. E somos igual aos pássaros, livres nas mãos de Jesus Cristo. Livres para fazer a obra de Deus. Os pássaros significam aqueles que podem voar, mas na direção de Deus, aqueles que podem ser livres, porque quando eu me preocupo com a comida, com a bebida, eu começo a fazer negociata, eu começo a fazer aliança com Acabe, com Jezabel, com o rei da Síria. Quando eu estou falando do rei da Síria, Acabe e Jezabel com o mundo, fazendo tratados com o mundo. Olha aí como está o mundo. Pessoas que estão confiando em homens, em governos, fazendo alianças com eles e não podem estar livres igual os pássaros, livre igual eu e você. Por quê? Porque não tem Cristo. Estão sempre amarrados com alguém, estão sempre devendo favores. E Jesus estava falando para os judeus, parem de dever favores. Para os reis e os governadores, sejam livres. Porque quando você é livre, você é igual pássaro. Você não planta e colhe, não tem e come, não tem e bebe. E Jesus está dizendo para eles aqui. E o versículo vai dizer, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Deus tem nos alimentado de noite, tanto físico como espiritualmente. Físico ele tem nos alimentado, não tem nos deixado faltar nada, nem a nós, nem a nossa família. Olha a crise, olha como você está hoje. Conta as suas percas e as suas vitórias. E espiritualmente também a palavra de Deus tem sido pregada. Ele tem nos alimentado, dentro e fora das igrejas. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olha o que Jesus vai dizer. Quem é mais valioso que o pássaro? Quem é mais valioso, o pássaro ou nós? Está dizendo que nós somos mais valiosos que os pássaros. Nós temos valor nas mãos de Jesus. Nós somos homens e mulheres com valor. Talvez você está do outro lado aí porque alguém trouxe uma palavra negativa. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Imagem e semelhança dele. Aceitou Jesus? Você é filho de Deus. Você tem um pai.
Está dizendo, somos mais valiosos que os pássaros, que os animais dessa terra. Versículo 27, já estou terminando. Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, olha só de novo, versículo 25 e o versículo 27 vai terminar dizendo que você ainda está preocupado. Qual de vocês o mais preocupado? Qual que é a sua preocupação? Arranca a preocupação do seu coração, mas eu não consigo. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega tudo para Ele. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual a sua preocupação? Aonde está a sua preocupação agora? Deixe a sua preocupação de lado, o medo de lado, entregue sua vida para Jesus. Está preocupado por um familiar seu? Entregue nas mãos de Jesus. Está preocupado por alguma situação que não consegue resolver? Entregue nas mãos do Mestre, que Ele pode resolver. Os discípulos, certa feita, estavam pescando, lançando a rede, estavam preocupados porque não sabia o que iria levar para a sua família se alimentar. De madrugada estavam pescando e não sabia de dia, na parte do dia o que ia levar para a sua família se alimentar, tentando pescar os peixes pela rede. E Jesus chegou no barco e a preocupação acabou. Lance fora a preocupação do seu coração. Parte B, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida. E aqui eu quero encerrar. Jesus está mandando lançar a preocupação. Porque eles podem, eu posso, você pode acrescentar 1 hora na minha, na sua vida. Eu posso acrescentar, em vez de 24 horas, 25 horas, em vez de 12 horas, 13 horas. Eu posso acrescentar na minha vida, eu posso fazer planos para acrescentar qualquer coisa na minha vida, eu posso? Não, nós não podemos. Quem acrescenta na nossa vida é Deus. Deus sabe, Deus tem o melhor para nós. Ele sabe o que acrescenta e o que tira. O povo aqui estava focado na terra e Jesus trouxe essa mensagem para eles. Vocês não podem acrescentar nem 1 hora sobre a vida de vocês, porque a vida de vocês está nas minhas mãos. E o que é importante quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. Quando estamos nas mãos de Deus, Deus tem o melhor para nós. Quando estamos nas mãos de Deus, Deus sabe o que nós podemos suportar. Quando estamos nas mãos de Deus, Deus sabe qual é o melhor casamento, o melhor noivado. Deus sabe a nossa oração, o nosso clamor. Nós não podemos acrescentar nem 1 hora da nossa vida, nem 1 minuto, nem 1 segundo. Então por que estamos preocupados? Se Ele está no controle de tudo, se Ele está no controle do bem e do mal, se Ele amolece o coração de Faraó, endurece o coração de Faraó, Deus está no controle. Arranque a preocupação do seu coração, para que ela não torne ansiedade e depois venha a tornar depressão. Hoje a mensagem para você é essa: lance fora toda preocupação, todo medo, porque Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado do seu casamento, do seu noivado, Deus tem cuidado. A cada segundo, a cada minuto, Deus tem cuidado de vós. Você acha que não, mas quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes você sem trabalhar, desempregado e Deus cuidando de você? Lembre das coisas boas. Lembre do que tudo que Deus já fez por você. O inimigo sempre vai lançar as coisas que não aconteceram ainda. Mas Deus manda eu te dizer, lembre das coisas novas e boas que Deus tem para você. Lance fora o medo. Que Deus abençoe a sua vida.